Risco de alagamento tira o sono dos moradores e comerciantes das avenidas Antônio Barbosa Filho e Ismael Alonso e Alonso, em Franca. O problema é recorrente, existe há mais de 20 anos e não faltam prejuízo e medo para quem convive com a realidade. No último dia 29, várias pessoas chegaram a ficar ilhadas dentro de veículos e por pouco não aconteceu uma tragédia. De acordo com os comerciantes, o canal dos córregos é largo, mas afunila quando chega nas pontes, o que causa o alagamento. Cansada da situação, a população pede providências. Porque já que para baixar os córregos vai ficar muito caro, então levanta as pontes, então. Que é muito mais fácil, resolve o nosso problema aqui, ó. Mas daqui de todo mundo, né? Porque se você ver o jeito que ficou aqui na sexta-feira, quinta-feira, nossa, encheu tudo aqui d'água. Eles tinham que ver se mais rápido possível, porque o tempo fecha, já tem que pôr, já fica tudo assim, já preparado para qualquer coisa. A gente faz a nossa parte, paga os impostos, contribui e fica esperando a prefeitura aí resolver esse problema, né? Tem que pensar, tem que analisar, né? Porque isso aí também não é difícil, não é coisa de outro mundo para não ser resolvido. Fernando Lima traz mais informações direto de Franca. Fernando. Pois é, Pucci, um problema antigo e que tira o sono dos moradores e comerciantes lá do local e que infelizmente parece estar aí bem longe de ser resolvido. Para falar mais sobre este assunto, nós convidamos o advogado Assir de Matos. Doutor, falta comprometimento do poder público para resolver a situação de quem mora e trabalha nessas avenidas. Boa tarde. Boa tarde. Falar de comprometimento, podemos falar que sim e não. Depende do como o poder público vê essa situação. Se pensar em termos de gestão e que já faz uma situação, já é um problema muito antigo, podemos dizer que todos que passaram pela cidade de Franca tiveram pouco comprometimento em resolver essa situação. Aí sim nós podemos falar que sim. Agora, doutor, quem se sente prejudicado, tiver algum prejuízo, quais as providências pode tomar? Ótimo. A Constituição Federal, o artigo 37, parágrafo 6º, ela adotou o risco administrativo. O que significa isso? O poder público responde todas as vezes que ele agir com omissão ou praticar um ato que causar um dano. Como é que se pode isentar o município de responsabilidade? Força maior. Exemplo, uma quantidade de chuva além do normal, um fato que era imprevisível. Mas se considerarmos que as enchentes todo mês, começo de ano, continua dando e tudo mais, aí sim já não dá para falar que é um caso fortuito, uma força maior, um fato imprevisível. Nesse caso, pela lei e pelos entendimentos dos tribunais, a prefeitura pode ser responsabilizada sim. O Ministério Público pode intervir de alguma maneira nessa situação? Se ficar constatado pela visão do Ministério Público que esse é um problema de toda uma coletividade e não de um número reduzido de pessoas, ele pode sim. Caso contrário, é só alguns moradores, alguns comércios ali, é um direito muito individual, aí o Ministério Público não pode atuar. Nós estamos em período de chuva, né? As pessoas já esperam pela enchente. Tem alguma maneira de se prevenir desses prejuízos, doutor? Então, acho que talvez evitar ali de deixar eletrodomésticos ou comércio, tentar fazer algumas barragens, como a gente vê em alguma construção. Mas o que eu sinto que talvez deveríamos fazer, a população de Franca, é começar a cobrar um pouco mais das nossas autoridades, seja políticas, administrativas, Ministério Público, Judiciário, e até mesmo do prefeito e da Câmara Municipal. Precisa ser resolvido esse problema em Franca. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação no Jornal da Clube e nós entramos em contato com a Prefeitura de Franca e eles disseram que já enviaram o problema para a Secretaria de Planejamento, mas que depende de recursos para poder reformar o local. Eu volto com você, Paulo Pucci. Obrigado, Fernando.